A proposta de redução da conta de luz lançada pelo governo Dilma veio a se somar à campanha Energia a Preço Justo, lançada há 2 anos pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ao apoiar a MP 579, a Fiesp passou a ser criticada pelo secretário de Energia do governo de São Paulo, José Aníbal, contrário à medida provisória. Em entrevista ao Terra, ele declarou que o presidente da federação, Paulo Scaff, não entende nada de energia e aproveita a oportunidade para fazer campanha política. Vamos conversar sobre o assunto com Carlos Cavalcante, diretor de infraestrutura da Fiesp. Senhor Cavalcante, muito obrigada pela vinda ao Terra. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu, Maria. Senhor Cavalcante, a energia pode ser mais barata mesmo no Brasil? A CESP de São Paulo, a CEMIG de Minas e a Copel do Paraná, estados administrados pelo PSDB, dizem que o governo Dilma faz populismo com o chapéu alheio e a Fiesp aqui em São Paulo recebe duras críticas do secretário Aníbal por apoiar a medida. O secretário Aníbal, vamos deixar ele para lá, ele é um político, não é? Ele não é secretário de energia, ele transformou a secretaria num comitê partidário, ele ficou lá preocupado em viabilizar a eleição, a candidatura dele a prefeito de São Paulo. Vamos deixar ele de lado, a secretaria está paralisada, não está fazendo nada pela população de São Paulo e, tristemente, agora vem se opor a essa situação. Não é chapéu alheio, e isso o secretário está mentindo para a população. A regra é muito clara. A regra é o seguinte: a Constituição brasileira de 88, mas até antes disso, ela não permite a propriedade privada dos ativos de infraestrutura no Brasil. Não é? Ela não permite propriedade privada de estrada, não permite propriedade privada de porto, não permite propriedade privada de aeroporto. Isto é sempre, pode e deve ser administrado pela iniciativa privada, mas isso é uma concessão. É assim que está definido na Constituição. Isso é um contrato entre a União e uma empresa pública ou privada para fazer a gestão e o aproveitamento, a exploração econômica por um determinado período de tempo. O que é que acontece agora no setor elétrico? Esses contratos, que são da década de 70, que já tiveram em vigor por 30 anos, e no governo do Fernando Henrique eles foram prorrogados por mais 20 anos, em 95, portanto eles vencem em 2015, os contratos acabam. Não é? O que é que a Fiesp fez há 2 anos atrás? Por quê? Porque as mesmas, CESP, CEMIG, Eletrobras, a Copel, estão há 5 anos pedindo prorrogação desses contratos no mesmo patamar de preço. E aí a população precisa entender, porque isso é fundamental. Veja, construir uma usina hidrelétrica custa muito caro e o investidor tem que ser ressarcido. Mas isso é dividido, o custo da obra, que representa 80% do preço da energia, ele é dividido num crediário de 30 anos, tá? Que você pagamos na conta de luz. Então, produzir 1 megawatt de energia elétrica no Brasil custa R$ 6,80 em média, R$ 6,80. Sabe por quanto estas empresas estão vendendo para o sistema este megawatt que custa R$ 6,80? A R$ 96. Muito bem. Você continua a amortizar um investimento que já teria sido pago em 30 anos e que depois teve mais 20 anos para ser amortizado ainda. É justo você pagar esse preço de energia para Belo Monte, que ainda não está em construção. Quando ela começar a despachar o primeiro megawatt, ela vai cobrar esse preço de energia, que é o preço de energia de leilão. Todas as novas hidrelétricas e as velhas que ainda não estão amortizadas. Estas, elas estão amortizadas, estão pagas. Assim, o tempo médio de exploração destas usinas aqui que vencem os contratos em 2015 é de 56 anos. Tem algumas, como a presidente Dilma falou, velhas senhoras, operando há mais de 70 anos. E nós estamos pagando esta conta. É como se a gente comprasse uma televisão numa loja em 36 parcelas. Chegasse no 37º mês, você pagou todas as 36, chegasse no 37º mês e o dono da loja liga para você e diz: não, continue pagando o crediário. Você mas pera, já paguei a televisão. Não, senhor, continua porque eu não posso perder receita. É isso que ele está dizendo da CESP. Eu não posso vender energia mais barata. E é mentira. Ele pode e deve. Primeiro porque a usina não é dele, é da União. E agora, o que aconteceu foi trazer esses preços para remunerar outras bobagens que falam, não vai cobrir o custo.
Veja, no preço proposto pelo governo, você cobre operação e manutenção. Operação é toda a despesa operacional. Manutenção significa você fazer reforços constantes na estrutura da barragem, que é aquela grande estrutura de concreto, e trocar do zero, jogar fora e trocar todas as turbinas da usina a cada 25 anos. Isto está incluso nesse preço de R$ 7,00. Aquela quantidade de energia que é brutal, o tempo de concessão que é longo e as empresas estão completamente bem remuneradas. Por quê? Senão, nós sempre vamos ter, se a gente não pegar os ativos que estão maduros e baixar o preço deles, por exemplo, ele aqui ontem defendeu que o pedágio tem que ser caro, que isso é que garante obras, estradas boas em São Paulo. Outra bobagem, é politicagem isso. O Estado de São Paulo fez a concessão de rodovias prontas. Os investidores não puseram um centavo nessas rodovias e estão sendo remunerados por um pedágio altíssimo, tá? Simplesmente para fazer operação e manutenção, que é cobrir o asfalto, o buraquinho, esse tipo de coisa. E para isso eles estão sendo remunerados. Se bem que os padrões de pedágio em São Paulo são os maiores do mundo e são políticas erradas que um dia vai ter que mudar. Então, veja, não é chapéu alheio. A CESP, nem a CEMIG, nem a Copel, que foram as empresas que não aderiram, elas não são donas dessas hidrelétricas. E o investimento que elas já fizeram ao longo de 40, 50 anos, nós pagamos por 40, 50 anos a construção dessas usinas. Agora, o crediário acabou, a festa acabou, a mamata acabou. Por isso nós lançamos a campanha, fomos ouvidos pela presidente da República, que comprou uma briga. E dá para baixar, então, aí a 16% mais ou menos para o consumidor doméstico e até 28% para as indústrias? Olha, o negócio é tão sério que é o seguinte, você baixa o preço destas usinas, que é um lote de 20% de toda a energia consumida no Brasil, você baixa 80% o preço de geração, preço de energia dessas usinas. Baixa 66% o custo de transmissão, que é a tarifa que a gente paga lá na conta de luz no final do mês. E isto tem um impacto grande que vai baratear a tarifa de todos os brasileiros a partir de 1º de janeiro, que é a conta que a gente começa a pagar no dia 5 de fevereiro, nosso consumo de janeiro você começa a pagar a partir de fevereiro, e em média em 20,2%, residências é 16,7%, indústrias, grandes consumidores têm descontos que chegam até 28%. 98% das indústrias, ao contrário da outra bobagem que o secretário falou aqui, ele é expert em falar isso, 98% das indústrias são consumidores de baixa tensão que vão ter o desconto de 16,7%, tá certo? A média no Brasil vai ser 20% por causa dos grandes consumidores que estão sendo bastante beneficiados no mercado regular. Agora, a Fiesp conversou uma vez com o governo Alckmin sobre essa redução na conta de luz. Esse impasse agora gerado pelo secretário José Aníbal, que fala na federação e faz ataques ao presidente Paulo Scaff, não estremeceu demais a relação entre governo do Estado e Federação das Indústrias para chegar a um bom termo e caminhar aí para reduzir a luz? Vamos deixar o secretário de lado e chamar a responsabilidade do governador. O governador de São Paulo está assumindo uma posição complicada perante a população aqui do Estado. Eu te pergunto, qual é o estado mais populoso do Brasil? É o Amazonas? Não, é São Paulo. Qual é a maior fatia de brasileiros que vai se beneficiar de uma redução na conta de luz? São os paulistas. Qual é o estado no Brasil que tem a indústria mais forte, o comércio mais forte, os bancos mais fortes, a farmácia, a padaria? Qual é o estado que tem a maior atividade econômica? Não, é o estado de São Paulo. O que é que está acontecendo? Eles estão pensando, o governador está com uma visão estreita, com um cérebro desse tamanho, porque está pensando na condição dele de acionista, dono da CESP. Tá? Mas, como a gente não pode lidar só com papagaiada, é importante dizer que a CESP é 40% do estado de São Paulo. 60% da CESP, sabe de quem que é? Do HSBC Bank of London, do UBS, União de Bancos Suíços, da Agência de Londres, do Credit Suisse, que é um conglomerado de bancos suíços, e 51% das ações preferenciais da CESP estão na jogatina da Bolsa de Valores. Quer dizer, quando vem aqui dizer que a população de São Paulo vai ter que pagar conta com isso, né, o governador está mal informado.
Ou ele não entende desse assunto, ou ele está mal informado pelo secretário. O governador está jogando contra a população de São Paulo, que é a grande beneficiada pela redução do preço da energia. A casa de cada um vai baixar a conta de luz em 16%, e a conta de luz no Brasil vai baixar 20% a partir de fevereiro. Quer dizer, e isto, o estado que mais ganha é o estado de São Paulo. E eles estão lá pensando na empresinha que eles controlam, que o governador controla, que ele emprega gente, parente e partidário do grupo político dele, e está prejudicando o estado. O governador tem uma responsabilidade para chegar para a população e não colocar o secretário falando. Ele tem que colocar, como o presidente da Fiesp está fazendo, dando a cara na televisão para defender essa causa justa. O governador precisa falar. O governador não pode se esconder atrás do secretário. O governador tem uma responsabilidade com a população de São Paulo. Durante essa queda de braço entre o governo Dilma e governos do PSDB, no caso Minas, São Paulo e Paraná, e também o governo do PSD em Santa Catarina, a Celeste, que também é uma das que estão contrárias a essa medida provisória para baixar o preço na conta de luz, as ações das energéticas caíram muito na Bolsa de Valores do Brasil. Isso foi um efeito colateral inesperado ou isso faz parte do processo de acomodação de preços mesmo? Maria, é impressionante porque, assim, a regra está estabelecida desde 1995 no governo Fernando Henrique. Lá eles prorrogaram concessões para eles durarem 20 anos mais. 2015 todo mundo sabe que acabou, que ia acabar. Tudo bem. O que é que, então, as empresas estão fazendo nos últimos 5 anos? Tem que prorrogar. E eles achavam que eles iam ganhar essa parada. As empresas e o mercado de ações achavam que iam ganhar esta parada, que a população não ia ser informada, que não ia ter uma entidade como a Fiesp, com o seu presidente Paulo Scaff, na televisão. Nós investimos nisso, por autorização da diretoria da Fiesp, votada por unanimidade, milhões de reais para fazer campanha em televisão, para dizer à população que ela tinha um direito que estavam querendo sequestrar na boca da noite, na calada da noite. E não tratar como concessão, e sim como um direito adquirido para sempre, algo Claro, assim. claro. Veja, a população tem esse direito e eles estavam querendo subtrair. Você diz, não, isso aqui é uma coisa que a gente resolve aqui entre nós, com o Ministério e tal. O Ministério de Minas e Energia não tinha intenção de fazer o que a presidenta Dilma Rousseff teve coragem para fazer. Pelo Ministério não tinha sacrificado as empresas, tinha prorrogado, e a população que fosse enganada nessa história. Nisso a presidenta foi muito corajosa e ela foi estimulada por uma conversa importante que a Fiesp teve com o governo federal, com várias áreas, a área técnica, e a área que decidiu e ajudou a presidenta a decidir dentro do governo, e nós tivemos uma interlocução muito forte. Mas respondendo a sua pergunta, sim, com o governador Alckmin, isso foi colocado. E ele pensa como um acionista da CESP. Ele não está pensando na população do estado de São Paulo. Repito, o governador tem que vir a público justificar para a população, porque ele está prejudicando 44 milhões. Eu digo isso, eu fico lá pensando como é que está o cidadão do Rio de Janeiro, como é que está o cidadão do Rio Grande do Sul, como está o cidadão da Bahia, como está o cidadão de Sergipe, dizendo assim, o meu governo e a minha população aqui do meu estado estão dando uma contribuição, que é baixar o preço das companhias geradoras do meu estado, para que os paulistas não façam nada. Porque como a CESP não entra no jogo, né, os paulistas não estão contribuindo para a queda. A gente fica com vergonha do governo que tem. A gente fica com vergonha. E fora que o governo do estado de São Paulo, ao não renovar essas concessões, elas vão acabar e vão a leilão em 2015. Pois é, isso que eu queria saber. E aí destruiu a empresa, eles estão destruindo a CESP, que poderia durar mais 30 anos. Estão sendo de uma irresponsabilidade com o Estado e com essa população, que é uma coisa jamais vista. Governador Alckmin, responda à população o que você vai fazer com a CESP a partir de 2015. O senhor não pretende ser governador depois de 2015? Não pretende ser governador em 2015? O senhor vai ter esse problema em 2015. O senhor vai ter o problema de abastecimento de energia no estado de São Paulo, o senhor vai ter o problema dos empregos dos eletricitários da CESP, que o senhor está pondo em jogo porque entrou num joguinho político. É difícil.